hoje a gente está aqui com a professora Alice Zelmanovics, que é uma colega lá da UFSPA. Depois eu vou passar toda a bio dela direitinho, bonitinha aqui, com todas as formações e tudo que ela vem construindo, né, na grande carreira dela. E o nosso assunto de hoje, para falar com a professora Alice, é sobre oncologia. Então, basicamente, é sobre câncer, né? É uma palavra que já assusta muita gente. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas, professora Alice, agradecer muito a tua presença aqui conosco. Eu sei que, às vezes, tirar um tempo, né, a gente não conseguir, né, ajustar as agendas e tirar um tempo não é uma coisa tão fácil. Então, eu te agradeço muito por ter disponibilizado um tempo para estar aqui conosco e espero que essa nossa conversa ajude muitas pessoas que eventualmente possam estar precisando de algum apoio, de alguma informação relevante sobre o tema. Eu que agradeço, Simone, é uma grande oportunidade. Sabe que eu sempre tento achar, né, um tempo dentro da minha agenda para poder falar e disseminar e, vamos dizer assim, democratizar a informação sobre câncer, o que é, como se trata, como se previne, porque eu acho que como a palavra câncer traz uma carga negativa muito grande, as pessoas elas se afastam da informação. E isso é muito ruim, né? Então eu sempre estou à disposição, eu que te agradeço a oportunidade para a gente poder conversar. Já peço desculpa se uns gatos passarem por aqui, mas nesse momento eu estou em casa, volta e meia Uma aparece um coisa gato. temos duas, é que elas costumam dormir de tarde, mas daqui a pouco podem aparecer por aqui. Tá bem, tá bom. Bom, a primeira pergunta que a gente queria te fazer é assim, a gente, né, lê, sabe um pouco que a oncologia é uma área da medicina que estuda e atua sobre neoplasias, né? Mas a gente conhece essas neoplasias popularmente como câncer. E a gente queria que tu pudesse, se tu tivesse como explicar de uma maneira bem simples, para que todo mundo possa entender o que é um câncer, né? O que acontece no corpo da gente e que daí o médico vai lá e percebe, olha, tu tá com um câncer. O que é isso? Tá, bem legal essa tua pergunta, porque, assim, um dos nossos grandes problemas na oncologia e assim, de como as pessoas elas entendem essa doença, é que não é uma doença só, são muitas doenças, né, são lá quase 100 doenças, diferentes, né, ou mais. E nós temos as mais frequentes, mas, se tu for pensar no número de cânceres que existe mais câncer raro do que câncer comum, né, e isso é um problema, né, porque, os principais cânceres todo mundo conhece, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de colo, câncer de pulmão, mas pensa bem, se nós estamos falando de mais de 100 doenças, imagina o número enorme de doenças que se chama câncer também, e que as pessoas nunca ouviram falar ou nem sabem que existe. Então isso é uma dos primeiros problemas, né. Segundo problema é que, a grandíssima maioria dos cânceres é uma doença crônica, né, ela não é uma doença aguda. Então ela tem uma história natural que pode ser mais ou menos rápida. Então pensa que tu pode estar frente a uma pessoa, um familiar, um paciente, que tem sinais e sintomas que a gente não sabe bem o que está acontecendo, mas isso já está lá há 1 ano, e ela tem câncer, e tu tem uma outra pessoa que é assim, ó, tu ouve falar: "Bah, olha só, depois que ela internou, não sei lá, 4 meses depois ela morreu, e era câncer". Mas como assim? Tu tem uma doença que a pessoa tá com um diagnóstico arrastado, nós temos cânceres que a gente não trata, de porque a evolução ela é tão indolente, uma evolução tão, vamos dizer, vagarosa, que a gente acaba nem tratando, dependendo da condição clínica do paciente. E outras todo mundo já ouviu falar, todo mundo tem uma história para contar de uma pessoa que teve câncer e morreu em menos de 6 meses. Então isso também dificulta, né. Então a gente tem lá uma variabilidade de doenças, a gente tem a doença se apresentando de várias formas e, além disso, ela pode como o sintoma aquilo que a pessoa vai sentir tem a ver muito com onde o câncer está, é uma doença que pode se apresentar de várias formas. Por exemplo, se a pessoa tem pressão alta, que é uma doença crônica também, geralmente ela tem dor de cabeça, ela mede a pressão está alta, então, né, tem um quadro clínico específico. Ela tem diabetes, ela sente sede, ela faz urina muito, né.
tem um quadro clínico. Uma pneumonia, a pessoa tem febre. Câncer, bom, depende. Se ela tem câncer no mama, ela sente uma coisa, ela tem câncer na próstata, ela sente outro. Se ela tem câncer no pulmão, ela sente outro. Se ela tem um câncer de mama que foi para o pulmão, ela sente um pouco do câncer de mama, um pouco do câncer de pulmão. Então isso também dificulta, né, é uma coisa, vamos dizer assim, a doença em si, ela é complexa. Mas o que que os cânceres, para que sejam chamados de cânceres, assim, o que que eles têm em comum? É sempre a presença de uma massa? Porque, vou dizer, eu bem leiga, tá, falando o que a gente escuta por aí. Ah, um tumor, né, maligno, porque tem os benignos ainda, tem mais essa, né, não é só tu sentir um caroço, alguma coisa assim, que necessariamente será câncer. Sempre tem a ver com uma produção de uma massa, de alguma coisa que cresce muito, algumas, como tu disse, mais rápido, mais lentamente, ou não, ou realmente não tem nada que seja igual para todos os cânceres que eu possa colocar nessa caixinha aí de uma doença que é classificada como câncer. Tá, então isso é bem interessante, porque a gente tem essas respostas em diversos níveis. Tu tem que pensar, a primeira grande divisão é que tu tem os tumores sólidos e os tumores hematológicos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem leucemia aguda, ela não vai ter um tumor, não vai ter uma massa lá. Não, eu fiz um exame, fiz uma tomografia, apareceu uma massa. Não, ela tem uma leucemia, ela tem vamos dizer assim, células que se transformaram no nível molecular, adquiriram certas características, e essas características, na verdade, hoje, que é o que a gente usa para determinar que é um câncer, que é um tumor maligno, e ela pode se apresentar de diversas formas. Às vezes tu tem Imagina que tu tem um grupo de cânceres que a gente chama de primário desconhecido, de que a gente não sabe onde o câncer começou. E ela pode se apresentar dependendo de onde aquele câncer foi, independente de onde começou, né. Já, por exemplo, as leucemias, depende, tu tem as leucemias crônicas, tu tem as leucemias agudas, né. Tu tem as leucemias crônicas que se transformam em agudas, né, então também tem essa questão. Mas em geral, assim, vamos dizer assim, para a gente, simplificar, os tumores sólidos, que não são esses tumores tipo leucemia, linfoma, mieloma, etcétera, nós temos uma massa, de células que aprenderam a várias coisas. E uma das coisas que a gente chama, né, a marca registrada, o hallmarks do câncer, que é se multiplicar desordenadamente, de forma independente da sinalização do tecido normal e geralmente numa velocidade maior. Então tu tinha lá, uma pequena desarranjo molecular de um conjunto de células na tua pele, que de repente elas adquirem essas marcas registradas, esses hallmarks, e passa a ter vamos dizer assim, um crescimento autônomo, rápido, com essas características tanto de destruição local, quanto a capacidade de sair do seu tecido de origem por um outro tecido. Então, a gente diz que o câncer geralmente ela tem essas características. Apesar de nós termos cânceres extremamente indolentes, que crescem um pouquinho e lá ficam e não fazem muito mal, e nós temos tumores benignos, que por causa das suas características destroem o seu local de crescimento. Então eles são benignos, mas se comportam de forma maligna. Mas no geral é o tal do tumor. Sim. Não, é realmente, aí quando tu falou nos hematológicos, né, eu me lembrei, realmente, ali não tem tumor e também é um câncer que até ficou bem famoso, porque se eu não me engano era aquele da novela, né, da Camila, que raspou o cabelo e teve toda aquela cena, enfim. Mas pelo que eu estou entendendo, para colocar na caixinha lá e carimbar como câncer, me corrija se eu estiver errada, essencialmente é uma célula que sofre algum tipo de modificação, vamos dizer, um dano, e ela começa a não se comportar da maneira esperada, mais ou Isso, menos. isso, mas é bem assim, ó, todos nós temos células no nosso corpo, desde dentro da barriga da mãe, que vão sofrendo mutações aleatórias do seu maquinário de reprodução e sobrevivência, tá. Então a gente vai lá, recebe estímulos carcinogênicos ou não, e
transforma aquela célula, ela sofre uma mutação aqui, uma mutação ali, o nosso sistema imune vai lá, descobre: essa célula aqui está querendo se transformar", destrói ela, põe ela fora. Então tá, esse é nosso Sim, equilíbrio, a gente mas seria, desculpa, só porque eu gosto, assim, de falar para todo mundo, eu, né, como eu sou química, eu mais ou menos fico pensando assim, o que que as pessoas vão ter dúvida? Então, uma mutação, tu diz, é essa modificação, veio lá alguma coisa que deu errado nessa multiplicação celular, e o nosso sistema imune seriam aquelas células de defesa. Isso, exatamente. Então, assim, aleatoriamente ou não, a gente produz uma coisa que deveria seguir uma receita de bolo e inventou no meio do negócio, porque teve uma mutação. E por isso que se diz que todo câncer é genético, não necessariamente hereditário, mas genético, porque é a carga genética da célula que sofre essas alterações e propicia, então, que ela adquira habilidades ou perca características e acabe se transformando em câncer. Então a gente vive nesse equilíbrio. Se acumula essas alterações, que inclui sobrevivência, a célula desaprende de morrer, ela acaba não se ela perde a sensibilidade aos sinais de parar de se reproduzir, se isso acontece, e aí aquilo vai crescendo. Durante um tempo vai crescendo sem que a gente veja, porque a gente não tem tecnologia médica ainda para diagnosticar, ou porque não dá sinais e sintomas, a pessoa não sente nada, e ela vai se reproduzindo silenciosamente durante um período X, até que ou tu tem tecnologia médica para detectar precocemente, ou venha desenvolver sinais e sintomas, dor, sangramento, um tumor que tu consiga palpar e etc. Uhum. Interessante, né? Muito, viu? Bom, desde o meu mestrado é que eu estudo essas coisas, acho muito legal. Bom, a gente está conversando aqui e a gente está falando que os cânceres, então, eles afetam as células, né? Então, tem uma certa mutação ou alguma desordem na forma dessas células perceberem as sinalizações, ou elas são super estimuladas, ou não, né, não estão percebendo sinalizações de silenciamento, alguma coisa assim. Mas, ou seja, tem a ver com as células, né, do nosso corpo. Mas a gente, então, já falou até um pouquinho que existem diferentes tipos de câncer. A gente tem o de mama, de pele, de intestino, esses que tu falou, os hematológicos, né? E por que a gente tem essas diferenças? Tu pode explicar um pouquinho para a gente essas diferenças? Não precisa explicar, claro, detalhadamente, porque cada um vai ter o seu, né, mecanismo. Mas por que a gente tem diferentes tipos de cânceres? Não é um câncer só, não é só uma ideia É. comum para todos? Por que é tão complexo esse cenário? Bom, basicamente, ele é complexo porque ele precisa que aconteçam muitas coisas para virar um câncer, né? O nosso sistema celular, ele é super inteligente e ele tem formas redundantes de se proteger. Bom, mas pode acontecer de a gente ter sofrido uma mutação digamos assim, numa via inteira de proteção da célula ou de reparação da célula, né. Então a gente sabe isso, porque a gente tem algumas, digamos assim, síndromes genéticas em que tu herda dos teus pais um mecanismo desses deficiente. Então o P53, mecanismo de reparo que a gente chama, né. Então as células vão lá, elas sofrem essas alterações e tu não tem, né, o teu aspirador de pó não funciona direito. Ele limpa, mas não limpa o suficiente. Então tu vai sistematicamente criando em alguns tecidos, por algum motivo ou outro, aquela alteração que depois vai acabar no câncer. Dependendo do estímulo agressor, por exemplo, do carcinógeno, digamos que tu seja um fumante. A gente diz que o cigarro, né, o tabaco tem 3.000 carcinógenos dentro dele. Aí tu inala aquela fumaça, digamos que tu dê 5 tragadas por cigarro, então é 5 vezes 3.000 carcinógenos. 20 cigarros por dia, 365 dias por ano, 20 anos. Bom, não tem aspirador de pó que vá dar conta de toda essa agressão, aquela substância química vai danificar o teu genoma por onde ela passa. Então, um fumante vai ter câncer de cabeça e pescoço, de esôfago, de pulmão, de estômago, de rins, de bexiga. Por quê? Porque é onde aquele carcinógeno está atuando. E tem uma coisa de sensibilidade pessoal. Por exemplo,
a gente tem o câncer mais comum de todos, é o câncer de pele não melanoma. O que que acontece? Nós temos a radiação que incide tão frequentemente ou de forma tão intensa sobre a célula da pele, que é a célula da pele que sofre essa transformação. Então, isso depende, é um conjunto de coisas. Também por isso que não é só um câncer, porque tu tem que ter uma predisposição ali da tua organização celular, uma agressão, né, sobre um tecido sensível. Então, também por causa disso, né. Tá, então o que tu tá me dizendo, porque quando a gente está na escola, a gente está lá estudando biologia, a gente estuda célula, por exemplo. Célula, tem o citoplasma, tem a parede celular, bicamada lipídica, tem o núcleo. Então, quando a gente estuda direito, a gente estuda, né, célula, a célula, parece que é uma coisa só. No entanto, se tu estuda um pouquinho mais, tu começa a perceber que talvez não sejam todas iguais, porque se eu tenho tecidos diferentes, tipo, eu tenho pele, que é feita de células, eu tenho, sei lá, um pâncreas, né, que vai lá ter uma, exercer uma, não vou falar besteira aqui, vou falar bem superficial, tá? Que vai exercer uma série de reações bioquímicas, vai controlar, então, uma série de reações bioquímicas para que a gente tenha acesso à glicose, né, e utilize adequadamente, tenha do pulmão, quer dizer, não são órgãos iguais, não são tecidos iguais, e a gente começa daí a se perguntar, então, nem todas as células são iguais. Tem E talvez todo aquele maquinário basicão que a gente aprende. Olha aí o gatinho, amor. A gente tem aquele maquinário basicão que a gente aprende, mas ela deve ter coisas lá dentro diferentes, e é por isso que o câncer pode atacar diferentes lugares. Pelo contato, como tu disse, né? Eu fumei, vai passar aqui pela boca, pela, sei lá, traqueia, esôfago. Tem isso, claro, mas tem uns cânceres que parecem, desculpa falar, para a gente que é leigo, né? Totalmente aleatórios, assim. Claro que a gente talvez esteja criando situações de agressão, mas a gente ouve falar de pessoas assim, que têm um cuidado com a saúde, pessoas absolutamente preocupadas com a sua saúde, que vivem um estilo de vida super saudável e daqui a pouco vão lá e desenvolvem um câncer. Como eu disse, parece totalmente aleatório, né? Por causa disso, porque essas células são diferentes e o sistema imunológico está ali funcionando e, sei lá, se tem alguma alteração familiar daquela pessoa. Estou é, viajando ou qual é que é? Como é não, que enxerga isso? Como tu que é uma profissional, que é uma pessoa que está mais ligada nesse assunto? é bem isso, mas é que é muito complexo, né, se a gente É por isso, exemplo, mas é muito é mais que isso. é muito mais que isso, mas tu tá correta, né, a gente tem, assim, a primeira coisa importante para as pessoas saberem, um tempo atrás, um pesquisador chegou e disse assim: "Ah, câncer é azar", e todo mundo disse: "Não, não pode dizer isso, porque aí as pessoas vão parar de querer se proteger e tararara". Mas o que que ele quis dizer? Que é verdade, é aleatório. A grande maioria dos cânceres a gente não previne. Teoricamente, através de prevenção de se expor a fatores de risco, é só 40% que a gente consegue. Se estima 40%. 60% dos cânceres vão acontecer, mesmo que tu seja super fit, tu faça, sabe, tem uma dieta super adequada, que tu não fume, não beba em excesso, etcétera, não tome sol, mas não é que é azar, não é que é sorte, é que acontece realmente aleatoriamente. Além disso, a gente não tem só a célula, essa célula, como tu disse que a gente estudou no colégio, tu tem o microambiente tumoral, que a gente chama, né, então aquilo que está em volta daquela célula e que tem esses sistemas de inter-relação com a fisiologia ali da célula, a forma como ela trabalha. Então tu tem, por exemplo, a gente sabe que, o processo inflamatório do microambiente propicia que algumas mutações, que a célula adquire, elas permaneçam, e alguns não. E a gente consegue ver, isso é super interessante, assim, porque, por exemplo, um tumor que é uma massa de células que é maior do que o seu tecido original, teoricamente, eles receberia a mesma quantidade de sangue pela veia daquele tecido, pela artéria daquele tecido e escoaria pela veia.
E aí se descobriu, isso é muito bacana, quem teorizou e depois conseguiu comprovar foi o Judah Folkman, um pesquisador, e ele até tem um livro sobre isso, chama Guerra contra o Câncer, que depois foi desenvolvido uma medicação. Ele descobriu, ele teorizou assim: "Não, mas isso não funciona, não tem como um tumor ser maior do que o próprio tecido e ele continuar usando o mesmo sistema vascular de artéria e veia daquele tecido. O tumor tem que produzir os seus próprios vasos". E aí que se descobriu que uma das características, um dos hallmarks, uma das características do câncer é a neoangiogênese. Então o tumor ele faz novos vasos para se nutrir, pra se alimentar. E por isso que se desenvolveu uma medicação que é um anti-neoangiogênese, né, então ele destrói essas novas células. O que que acontece? Se o tumor ele é tão maligno, tão, vamos dizer assim, tem uma capacidade de reprodução tão rápida, não dá tempo desse tumor desenvolver esses vasos, e aí ele necrosa. Por quê? Porque a multiplicação celular, a capacidade de multiplicação celular que ele adquiriu era tão rápida, que aquelas outras características necessárias para o desenvolvimento do tumor aconteça, não acontece em tempo suficiente. Então, às vezes, tu vê um tumor altamente agressivo, tu vai lá examinar a lâmina de anátomo patológico, é só necrose. Então tem essas coisas que outras características que precisam acontecer além da mutação da própria célula. Que interessante. E se tu pega um tumor assim necrosado, é um ponto de alerta que tu vai ter que ficar cuidando depois? Ou não, que bom, deu tudo certo, ele como é que é? Depende, a gente brinca que na oncologia tudo depende, né, Tudo depende. A a química palavra que também, a isso, química também. a palavra que o oncologista mais usa é depende. É assim, quer ver, ó, se tu tem um tumor primário, tu vai e faz um anátomo patológico e tem muita necrose, isso geralmente significa que é um tumor agressivo. Se tu faz um tratamento, e aí tu tira o tumor, fez quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes do tratamento primário, aí tu tira o tumor e tem um monte de necrose, o tratamento funcionou. Então eles têm essa necrose tem significado diferente dependendo do que aconteceu. Sim, então vai ter que fazer uma pesquisinha mínima ali para Isso, ver, né. pra saber, Sim, exatamente. tá bom. Deixa eu te perguntar mais umas coisinhas, eu tenho várias perguntinhas aqui. Eu tenho, como uma pessoa observadora, né, eu tenho a percepção de que alguns cânceres parecem ser mais difíceis de tratar ou curar, né, do que outros. Eu não sei, isso é um fato? Tem evidências científicas que mostram isso? E se sim, por que que isso acontece? Por que que alguns cânceres, né, a gente já falou um pouco sobre agressividade, né, uns são mais agressivos, outros menos, mas tu pode dar um panorama geral do que caracterizaria, então, aqueles cânceres mais difíceis de curar ou tratar, né, manter, como tu disse, tem uns que a gente não vai curar, ao longo ou para aqueles que são relativamente fáceis, o que que pode classificar um câncer como mais manejável ou menos manejável? É, vamos pensar assim, a gente tem 2 grandes grupos de tratamento, né, que são os tratamentos locais e os tratamentos sistêmicos. Os tratamentos locais principais é cirurgia e radioterapia. Então, se a grande maioria dos tumores, vamos dizer assim, a cirurgia é um recurso muito importante, né, e que garante porque tu tira um volume grande de células mutadas, né, aquelas células que potencialmente e aleatoriamente estão se multiplicando loucamente, criando novos clones. Câncer é uma doença policlonal, com características diferentes que vão capacitar esse tumor a sobreviver de formas diferentes. Então tu tira aquilo tudo, né, e te sobra, digamos que foi uma cirurgia ideal, que a gente chama R0, não sobrou nada macroscópico, não sobrou nada microscópico, então tu deve ter umas células circulando por aí perdidas, mas elas estão num volume muito menor. Então quando tu consegue fazer a cirurgia, se é factível, geralmente isso é uma coisa boa, né. Às vezes tu não consegue, e aí o que tu faz, tu usa então tratamentos sistêmicos antes da cirurgia para diminuir o tumor e fazer com que ele se torne cirúrgico, operável, né, totalmente ressecável. Então os tratamentos sistêmicos, a gente tem, assim, alguns grandes grupos de tratamentos sistêmicos. O mais conhecido é a quimioterapia,
né. Quimioterapia, que faz cair o cabelo, que a pessoa enjoa, pode vomitar, que a pessoa fica com a imunidade baixa. Então esse é um clássico, assim, a gente pensa paciente com câncer, a gente pensa nisso. Esse tratamento, ele é um tratamento que ele tem várias limitações, né, uma delas é por causa dos efeitos colaterais. E segundo, porque ela usa uma lógica que é assim, ó, célula é uma coisa que se reproduz a célula do tumor é uma coisa que se reproduz rápido, então nós vamos destruir todo mundo que está se multiplicando. E aí vai tecido ruim, tecido bom junto, né. Mas o tumor aprende, né, a sobreviver a esta agressão. Então dependendo da fase do ciclo celular que o quimioterápico atua, uma parte do tumor vai desenvolver aleatoriamente nessa produção policlonal de características, características que façam ele sobreviver a essa a esse mecanismo de ação. Mas nós temos também outros tipos de tratamentos sistêmicos, por exemplo, hormonioterapia, né, leigamente falando, tumor se alimenta de hormônio, o que que tu faz? Tu vai lá e dá um anti-hormônio, tu bloqueia o uso daquela célula neoplásica de um hormônio para que ela morra de fome, ou seja, que ela não tenha o substrato necessário, o alimento necessário para continuar se multiplicando. E agora, mais recentemente, as últimas décadas, a gente tem a terapia-alvo, que é fantástico também, que é descobrir que as células tumorais, elas podem ter características específicas diferentes do do tecido normal, então tu faz um remédio para atacar só aquela característica. E por fim, né, o mais, assim, que está já instituído, que é a imunoterapia, que aí é um tratamento sistêmico completamente diferente, que é o seguinte, assim, ó, esquece a célula do tumor, ela vai continuar ali com as suas características. O que eu vou fazer é, fazer com que o sistema imune tinha sido desligado pela célula tumor, eu vou religar o meu sistema imune para reconhecer aquela célula como uma célula alterada e destruir ela. Então, e nós sabemos como esses mecanismos de sobrevivência, e de manutenção do funcionamento da célula tumoral, eles são redundantes, quando eu atinjo uma via de sinalização que é, definida por um desses receptores, que são esses alvos, quando eu bloqueio esse alvo através de uma terapia-alvo, o que que o tumor faz? Ele usa uma outra via para se manter. Por isso que e cada tumor tem a sua característica molecular, então esses receptores, né, essas vias de sinalização são mais preponderantes num ou no outro. Tem tumores que têm esse mecanismo de desligar o sistema imune identificável, então tu pode usar a imunoterapia para desligar, para religar. Tem tumores que não têm. Então, são vários, vamos dizer assim, o armamento ele é amplo, está cada vez melhor, maior, isso é muito bom, né. Mas a gente sabe que os mecanismos de redundantes de sobrevivência da célula, principalmente a célula tumoral, faz com que ela consiga aprender a se defender daquela agressão, que nada mais é do que o tratamento. Tu fala assim, eu já automaticamente faço uma relação com os vírus, porque os vírus também, por exemplo, o HIV, foi muito falado sobre isso, né, de que ele acha alternativas às vacinas, por exemplo, que tentaram já ser desenvolvidas e tal. E aí eu faço uma outra conexão de que existem cânceres que são provocados por vírus, né. Sim, uhum, Tem isso, exatamente. tem. Uhum. Nós Então temos o a gente tem que evitar pegar vírus, é isso? A gente tem que, por exemplo, se eu estou gripada, estou falando aqui, claro, uma gripe talvez não seja o caso, mas eu estou com alguma coisa, aquela doença do beijo, como é que é o nome? Ai, mononucleose não. mononucleose, né? Mononucleose, isso. Por exemplo, já foi relacionada com o que que era esclerose múltipla, né? Daí não tem nada a ver com câncer, mas só para Isso. dizer que que tem a ver com doenças, né? Então, quando a gente está com uma virose, uma coisa que a gente desconhece, acho que é importante a gente começar a se dar conta, né, que a gente tem que cuidar um pouco essa questão da transmissão e tal, porque a gente não conhece tudo ainda relacionado a isso, nem vai conhecer nunca, eu acho. Não conhece. Bom, eu acho que sobre o vírus, sim, existe uma, digamos assim, uma
um racional semelhante, assim, entre essa questão do vírus se multiplicar, né, e ele conseguir, né, ele não é exatamente policlonal como um tumor, mas ele consegue ter variações, né, que são as variantes, para ir, adquirindo características de sobrevivência. É verdade, né, eu sempre digo, né, vírus é uma coisa muito inteligente, ele não é um bicho, né, que ele faz a gente espirrar, né, o vírus da gripe faz a gente espirrar já para se disseminar, né. Então tu vê, ele adquire algo que garante a sua sobrevivência, a sua reprodução. Mas de qualquer jeito, é verdade, a gente tem vírus bem conhecidos que estão associados com câncer. O vírus do papilomavírus humano, né, o HPV, ele está virtualmente todos os cânceres de colo uterino, do tipo epidermoide estão associados a esse vírus. Infecção é permanência do HPV, porque não basta a infecção. Outros tecidos de revestimento também podem, o genoma do HPV pode ser incorporado pelas células desses tecidos de revestimento e também iniciar uma cascata de carcinogênese, tipo, os tecidos genitais como um todo e orofaringe, né. Nós temos o vírus, da hepatite B, hepatite C, que está associado aos hepatocarcinomas, né, os tumores primários de fígado, né, e a gente tem outros menos comuns, assim, tipo Epstein vírus e tal, mas os mais comuns que tem vacina, e isso é super importante, né, a gente tem vacina para esses 2 vírus que causam câncer. E o mais importante, assim, não queria deixar para te perder a oportunidade, Simone, assim, ó, o vírus do HPV, ele causa câncer de colo uterino, entre outros cânceres que mata mulheres jovens, sabe. E ele é extremamente o câncer de colo uterino, na sua fase avançada, que é, infelizmente, quando se descobre num país como o Brasil, geralmente é avançado, ele causa sintomas, que comprometem muito a qualidade de vida da mulher, né, porque ele se localiza na pelve, ele atinge reto, bexiga, vagina. Então, é um câncer muito sofrido e é um câncer que atinge mulheres jovens na sua fase de trabalho, né, na sua fase reprodutiva. Então, nós temos exames para detectar precocemente esse tipo de câncer. A gente tem a vacina para prevenir que ele apareça. Então, mulheres, né, e homens que gostam, né, de pensar preventivamente também, não só mulheres, vamos pensar sobre isso. Nunca é demais, né, perguntar para alguém: "E aí, já tomou a vacina? Fez o Papa Nicolau?", né, "Sabe alguma coisa sobre isso?", vamos buscar mais informação. Isso é importantíssimo, né, porque eu, por exemplo, tomei a vacina, logo que surgiu eu paguei, e Uhum. tomei porque não estava na faixa etária, mas eu acho bom, eu sou a louca da vacina, né, eu sou aquela que chega lá no posto, ou chega lá na clínica, o que como diria o Karnal, né, "O que temos de novo?", para eu já ir tomando, porque eu sou dessa. Porque eu acho uma loucura tu te expor a doenças evitáveis, se tu tem condições, e muitas vezes até, inclusive, o governo dá de graça, né? Enfim, mas eu sou aquela bem que confio e conheço e sei, né, da importância das vacinas. E eu acho que tu fala também algo bem importante, a questão do Papa Nicolau, que eu sei das dificuldades do SUS, né, mas a princípio deveria ser anual, para quem teve um exame anterior, ok, né? Ele será anual. E temos as prevenções para doenças sexualmente transmissíveis, que são os preservativos, também com acesso nos postos de saúde, eu acho que é bem importante. E aí eu não vou poder deixar de falar, já que a gente está falando de vacina do HPV, porque a vacina do HPV, ela é dada já hoje em dia, não na época que eu tomei, mas hoje em dia ela é dada no sistema de saúde, nos postos de saúde, para meninas e meninos bem jovens, né? Eu não lembro agora a faixa etária exata, mas eu acho que 9, 10 anos por aí começa. Isso, o que que aconteceu, recém atualizaram, né, a a a recomendação, da vacinação, tá. Então, isso é uma coisa super legal, assim, porque uma das coisas que eles fizeram, né, eu queria ver bem direitinho, mas, tô acessando aqui. Uma das coisas legais que eles fizeram
é que é dos 9 aos 14 anos, para meninos e meninas, então a primeira coisa, assim, todos os meninos vacinar. A principal doença é o câncer de colo uterino, mas tem várias outras doenças que atacam meninos e meninas, então os meninos, né, a transmissão, né, ela é, não só sexual, ela pode ser por outros métodos, mas ela é muito por, né, contato sexual, então a gente tem que lembrar que é meninos e meninas. Outra coisa, foi estendido, para pessoas que não fizeram no período dos 9 aos 14 anos, poder fazer até os 19 anos. Eh, Isso é uma coisa super boa que não tinha antes. Então, se tu conhece um jovem que não foi vacinado ali naquele período, não tem problema nenhum. Chega e diz assim: "Olha só, vamos, vacinar, porque até os 19 anos o SUS continua pagando essa vacina". Eu acho que isso foi uma coisa bem legal. A terceira coisa que surgiu também, né, nessa nova atualização, é que só precisa uma dose única. Isso é excelente, eu acho que eu tomei Excelente. 3 ou É, 2, não aham. lembro mais. É, isso é excelente. O que que aconteceu? Foi feito um estudo demonstrando que o que tu perde em efetividade de, cobertura com a segunda dose é menor do que se tu consegue fazer com que todo mundo tome uma dose só. Ah, Que que é excel muito legal, muito, muito bacana, sabe. E eu acho que isso foi um ganho importante, assim. tá. E deixa eu te perguntar uma coisa, muito se falou que se toma essa vacina, teve pessoas no Rio de Janeiro, meninas que tiveram Sintomas neurológicos. supostos efeitos colaterais absurdos dessa vacina. Isso foi uma coisa que eu ouvi falar da tal da vacina. A outra coisa que eu queria te falar, mas eu acho que vou deixar tu falar primeiro sobre essa, depois eu trago a segunda, porque elas não são muito relacionadas diretamente. Tá, E aí, como é que temos depois dados efetivos sobre, né, situações muito graves ao tomar essa vacina, fora do tá. normal? Não. Tá, aquilo que aconteceu, tá, foi amplamente estudado. Eu tive recentemente numa reunião com o ministério que tinha representantes do Ministério da Saúde, tem uma publicação muito interessante sobre isso, tá, que foi assim, numa determinada cidade, num determinado grupo de pessoas, meninas que tomaram a vacina começaram a ter sintomas neurológicos, tá. E aí, como tudo, quando se faz, quando isso acontece, foi amplamente estudado, tá. E por algum motivo, segundo momento, em uma outra cidade, também um grupo de meninas vacinadas que frequentavam a mesma escola ou o mesmo grupo social, tiveram também sintomas neurológicos, tá. Foi amplamente estudado, infelizmente isso saiu no Fantástico, acabou impactando enormemente a cobertura vacinal naquela época, e hoje a gente está conseguindo recuperar esse estrago que foi essa publicação sobre esse assunto, e não e se e foi tão bem feito esse levantamento para ver o que que realmente tinha acontecido, que hoje se considera que foi muito mais do lado psicogênico do que relacionado diretamente ao mecanismo de ação da vacina. Ótimo. E só mais uma pergunta sobre essa vacina, eu te prometo, mas que eu acho que também é uma questão de saúde pública, te comentar, eu escuto às vezes alguns pais dizerem assim: "Ah, eu não vou dar essa vacina para os meus filhos, por quê?" Vários aspectos. Porque eu vou ter que, porque as crianças perguntam tudo hoje em dia, são muito espertas, e mesmo que a gente não queira dizer, elas vão atrás, vão estudar, né? E eu não quero ficar estimulando meu filho, a minha filha, a iniciar a sua vida sexual. Então, se eu começar, isso pode ser vamos dizer Um assim, estímulo, um um estímulo. gatilho, um estímulo para a pessoa, olha, então agora estou protegida, vou lá, estou protegido, vou lá. E já escutei muitas pessoas falarem assim, coisas nessa linha, nem sei todos os aspectos, mas coisas nessa linha, assim, olha, não quero estimular, não quero, vou deixar para mais tarde, porque eu sei que é meu filho, a minha filha, eles são bem, bem quietinhos, eles não começaram com certeza a sua vida sexual, então acho que a gente pode esperar um pouco mais. O que tu diria para esses pais, e para esses jovens também, né,
que eventualmente podem ficar até com medo sei lá, porque às vezes a gente é jovem, a gente pensa umas coisas do tipo assim, ai, eu não vou tomar essa vacina, senão vão dizer que eu já quero ficar sexualmente ativa. Sei lá o que pode passar na cabeça de um jovem, né? O que tu falaria? Bom, a primeira coisa importante a gente saber, né, que aí eu acho que tem tem muito de questões culturais, assim, é de que a iniciação sexual no Brasil, ela é bem precoce, principalmente entre meninas, tá. Então, assim, tu vê, a vacina é para ser de 9 a 14 anos, né, a maioria das meninas vão iniciar a vida sexual nesse período, tá. Então essa coisa assim, não vou estimular, ela já acontece, né, não é a vacina que está provocando isso. Então, quanto antes a gente puder prevenir, né, melhor. Não, e assim, desculpa a piada, né? Mas eu acho que nós, pais, somos os últimos a A causar fazer algum estímulo nesse sentido, né? isso, exatamente. Porque É. tem outros aí, esses acessos à internet, às redes sociais. Isso. E depois o seguinte, quando tu vai vacinar o teu filho para, não sei lá, sarampo, para hepatite B, tu não fica argumentando com o teu filho: "Olha só, eu estou te vacinando para essa doença, porque um dia tu pode ter câncer de fígado. Então se lá com 40, 50 anos tu vai ter câncer de fígado, agora nós vamos tomar essa vacina". Não, a gente não faz isso. Nós como pais, a gente não faz isso. Então não vai dizer assim: "Olha, tu tá tomando a vacina da HPV, porque se tu pegar esse vírus numa relação sexual, quando tu tiver lá 35, 40 anos, tu vai ter câncer de colo uterino, então não quero que tu tenha". Não existe esse papo, não se faz essa conversa. E depois assim, a vacina, ela previne o HPV, ela não previne todo o resto que eventualmente tu pode, aumentar o teu risco de adquirir se tu, praticar sexo não protegido, né, inclusive gravidez. Né, a vacina não previne, então assim, se a gente vai, vamos dizer assim, pensar, tá preocupada na educação sexual dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a gente tem muito mais que fazer do que não dizer para tomar vacina de HPV, né. Então eu acho que a gente talvez use, né, foi usado, digamos assim, com esse motivo, com esse pretexto, que é um desserviço, né, usar esse motivo para não vacinar. Tá, então, eu acho que é bem importante. Bom, acho que é bem importante falar isso. Eu ia falar Perfeito. sobre o Papa Nicolau, mas depois eu falo. Também é Tá. extremamente E importante, né? Esse hábito da gente ir todo ano no ginecologista e fazer todos os exames. Bom, agora eu vou voltar um pouquinho aqui para o roteiro que eu tinha proposto. É, hoje em dia, quais são os dados que nós temos a respeito do Brasil, né? Quais seriam os tumores mais prevalentes que nós temos aqui? E hum, também se existe diferentes prevalências de câncer em diferentes estados do nosso país. E se isso existe, por que que isso acontece? tá, assim, o Instituto Nacional do Câncer Brasileiro, o INCA, ele é um órgão do Ministério da Saúde e ele tem, vamos dizer assim, uma produção de dados epidemiológicos de ótima qualidade. E por causa disso, eles conseguem, publicar a cada 2, 3 anos o que a gente chama de estimativa de câncer no Brasil. É uma estimativa, não é dado consolidado, a gente tem dados consolidados de mortalidade, mas é uma estimativa de incidência e é de ótima qualidade, isso as pessoas devem acessar, é isso que geralmente os repórteres usam para falar, né, nas suas reportagens, então é bem bacana. E aí a gente consegue ver algumas variabilidades, por região bem interessante. Mas no Brasil, eles sempre publicam regularmente os 10 cânceres mais comuns em homens e mulheres, com exceção do câncer de pele não melanoma, que é uma estimativa da estimativa. E é assim que é feito no mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde também tem um INCA deles lá, que eles também produzem esses dados. 30% dos novos casos de câncer em homem no Brasil e no Rio Grande do Sul é câncer de próstata e 30%, arredondando, né, câncer de mama na mulher, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, tá. Então vou falar números arredondados para as pessoas entenderem. Tira câncer de pele e não melanoma, tá. Então, tira câncer de pele, 30% câncer de próstata, 30% câncer de mama. O segundo é o câncer de cólon, tá, intestino, e isso é mais ou menos ali 9, 10%. As pessoas elas ignoram o câncer de cólon, infelizmente, tá. Ninguém gosta de falar sobre fezes, exame
de toque retal, colonoscopia, retoscopia, as pessoas não gostam de falar disso. Então ele fica muito, digamos assim, cheio com preconceito extra, mas é um dos cânceres que mais cresce, tanto em incidência quanto em mortalidade, e acontece em mais jovens no Brasil e num estado como o Rio Grande do Sul. Esse é o câncer que a Preta Gil está É, enfrentando e que agora teve uma recaída. Vou chamar de recaída, tá? Desculpa. isso, Eu sei que deve ter uma palavra melhor para isso. recidiva. Recidiva. É que ela recém comentou, né, nas redes sociais, enfim. Eu acho que ela está sendo bem importante para a divulgação e para a gente começar a falar um pouco mais sobre esse tipo de câncer, né? Ela falou Isso. sobre os sintomas. Uhum. E a gente não fala, porque ninguém gosta de falar: "Ai, olha só, eu sempre fui constipada, agora tô com diarreia. Eu sempre evacuei normalmente, agora tô com diarreia". Ninguém fica falando sobre isso, né. Já, por exemplo, se uma mulher nota um nódulo na mama, ela imediatamente vai, fala com as amigas, fala com o familiar, mostra: "Olha só que tu vai no médico", né. Agora diz assim: "Não, olha só, eu evacuei e tinha sangue". Tu não fica comentando: "Bah, amiga, olha só, evacuei e tinha sangue, o que eu faço?", né, porque tem um tabu extra em relação ao Dependendo da câncer de cólon. amiga, né? No meu caso, as minhas amigas e eu. Tem aqueles amigos, não é meu caso, tá? Mas tem aqueles amigos, eu não sei se tu já viu, já ouviu em série, que manda até foto do, Isso, das né? fezes. Então depende dos amigos, né? Tô É. brincando. Bom, aí no Brasil, tá, o terceiro câncer mais comum, no homem é o câncer de pulmão e na mulher o câncer de colo uterino. No Rio Grande do Sul, o terceiro câncer mais comum no homem inverte, é próstata, pulmão e cólon, e na mulher, mama, cólon e pulmão no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é o maior produtor de tabaco do Brasil, é o estado que mais se fuma no Brasil, infelizmente. Então nós temos uma exposição ao principal fator de risco modificável do câncer, que é o tabaco. Então, diferente do Isso aí tu Brasil, tá falando, o do cólon também tem relação com o tabaco, ou não? Só o do pulmão? nesses aqui que nós estamos falando, assim, genericamente, Sim. assim, virtualmente câncer de o tabaco tem relação com todos os tipos de câncer, virtualmente, tá? Mas assim, diretamente, o próprio câncer de colo uterino está associado ao tabaco, né? Se fez estudos que a gente coletou nicotina na secreção do colo uterino de mulheres fumantes, ou seja, aumenta o risco de câncer por uma exposição local dos carcinógenos do tabaco, certo? É bem sério, assim. Mas assim, como no Rio Grande do Sul nós temos uma prevalência de fumantes maiores que no Brasil, então no Rio Grande do Sul o segundo câncer mais comum no homem é câncer de pulmão e o terceiro câncer mais comum na mulher é câncer de pulmão, diferente do Brasil. O que é triste, né? Muito. E me diz uma coisa, eu ouvi falar uns anos atrás, muitos anos atrás, que o fato da gente ter o hábito de comer muito churrasco, muita carne vermelha, Carne vermelha, é, exato, isso. teria relação com uma incidência maior de alguns tipos de cânceres aqui no Rio Grande do Sul, como o do próprio colo, né, do intestino, e, enfim, do sistema digestivo como um todo, né? Hum. Isso é Ca fato ou não? É, carne vermelha e carne processada é um dos riscos, dos fatores de riscos conhecidos para câncer, principalmente câncer de cólon, é verdade. Então tem a ver mesmo com essa É, questão do Rio Grande do Sul. é. Tá. Então, e aí a tua segunda pergunta, se a gente tem uma distribuição, diferente nas regiões do país, nos estados do país, sim, e tem a ver muito com a nossas origens, assim, o Rio Grande do Sul tem uma origem muito europeia, né, metade italiana, metade europeia, metade alemã, e também sobre a exposição. Então a gente vai ter, por exemplo, câncer de pele é muito mais comum na região sul do país do que na região norte, né. É isso que eu ia te perguntar, tu tirou dessa conta, né? Isso, Os eu tirei. Isso, melano câncer de pele não melanoma, e por que tirou? Por que tem que tirar? porque o câncer de pele não melanoma, tá, o melanoma ele é contado, ele está entre os principais cânceres, do Brasil, mas o não melanoma, a gente sabe que existe um subregistro, porque muita gente vai no médico: "Ai, olha só, ah, deve ser um cancerzinho",
Aí vai lá e faz um nitrogênio, vai lá e tira, sabe, nem é um médico especializado, então a gente sabe que é um subregistro. Então a gente acrescenta entre 25 e 30%, tu tem o câncer, os cânceres registrados, tu acrescenta um número, é uma estimativa da estimativa. Isso no mundo inteiro se faz. Entendi. Hum. Uhum, uhum, entendi. Tá bem, entendi bem. Bom, aí a gente estava falando, né, sobre a questão da alimentação, outros hábitos, como ser fumante ou não ser fumante, então. Quais seriam os principais fatores de risco? Tá, então Além desses, talvez, que a gente já falou, ou se tu quiser reforçar também, tudo bem. E existem causas ambientais comprovadas, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo, não quero assustar as pessoas de Canoas, mas só para. Estou falando ambiental mesmo, assim, tipo, aqui em Canoas a gente tem uma refinaria, né? Será que existe um estudo de como que está a questão aqui em Canoas? Eu não estou, Deus, eu não quero nem criar uma polêmica com a refinaria, porque eles devem cuidar dos, né, dos resíduos deles, eu não estou... Mas eu estou querendo dizer assim, casos ambientais mesmo, então agora tem as queimadas, está vindo esse corredor de fumaça, tem todo um desequilíbrio ambiental que a gente está vivendo. Existe relação com os cânceres ou não? E voltando à primeira parte da pergunta, só para relembrar, né, os fatores de risco que tu acha que são os mais importantes da gente falar aqui. bom, nós temos os fatores de riscos modificáveis e os não modificáveis, né. Dos modificáveis, top 10, assim, né, top 5, na verdade, tabaco, né. Tabaco é a exposição, o fator de risco principal para grande, né, uma parte muito grande de doenças crônico-degenerativas, e a gente sabe que se a gente tirasse o tabaco da vida das pessoas, a gente ia ter uma diminuição enorme, assim, de uma série de doenças. Então tabaco. Álcool, né, é muito pouco álcool que a gente pode tomar de forma segura, principalmente mulheres, tá, porque ele aumenta o risco de câncer e aumenta o risco de câncer de mama, inclusive, né, é um dos cânceres que está mais associado, então as mulheres têm que saber que elas não podem, ingerir álcool, assim como homens, e quanto menos ingerir melhor, né. Sobrepeso, obesidade. Então, peso ideal, manter ao longo da vida o peso ideal é muito importante para diminuir o risco de câncer. Atividade física regular, não precisa ser assim fit, ir para academia e tal, é ser ativo fisicamente. E uma dieta adequada. Aí é difícil a gente dizer assim: "Ah, mas tal câncer, qual é? Vou comer tomate", assim, a regra é assim, quanto mais próximo da natureza for a tua dieta, né, descascar mais e desembalar menos, né, aquela teoria, mais saudável é, mais diminui o risco de câncer, tá. Então isso é importante. A gente tem os cânceres hereditários, a gente imagina que existe uma agregação familiar em torno de 10% dos cânceres, mas alguns a gente conhece a síndrome genética, sabe o que fazer com essa informação, alguns a gente não conhece, então e eles são modificáveis na medida que quando tu reconhece, quando tu sabe, qual é a síndrome, quais são os cânceres que aumentam o risco, tu pode fazer algumas atitudes de diminuição de risco. Não é uma coisa simples, não é uma coisa comum. E tem as questões ambientais, sim. A gente tem uma série de estudos de exposições profissionais a carcinógenos, e aí o Instituto de Pesquisa, a Agência de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde, ela tem uma publicação regular que se chama, As Monografias dos Carcinógenos, e aí eles conseguem fazer uma revisão muito ampla, compreendendo qual é esse risco, e a gente sabe que um deles é a poluição ambiental. Sim, a poluição ambiental ela está associada ao aumento de risco de várias doenças, entre elas o câncer, tá. Então sim, agora, o principal fator de risco ambiental que a gente tem é o sol, né, porque o sol é o principal fator de risco para o câncer mais comum, que é o câncer de pele, não melanoma. Não que a gente não Sim, tenha que tomar sol, a gente tem que tomar sol, claro. né, mas tem que tomar um sol bom. Sim, também usar protetor. Isso. Claro, eu sei que também tem as questões da vitamina que não pode estar usando protetor, é isso, né? Isso, a gente tem Pode que estar usando. tomar, em torno de 10 minutos de sol Tem, não né? protegidos por Mas o sol dia. bom, o É. sol cedo, né, da tarde, Isso, da manhã. antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, isso. Isso, tá. E deixa eu te perguntar sobre isso, assim, mas
a exposição ao índice de UV, né, aos raios solares, também tem tudo a ver com o meio ambiente, porque é a destruição da camada de ozônio, daí vem mais raio UV e ele fica, então, mais nocivo. Talvez daqui a pouco a gente reveja esse horário do banho de sol, daqui a pouco vai ter que ser 9 da manhã, né? Exatamente. Eu sempre digo, né? Tudo tem ligação, né? É o background errado, com a profissão errada, com o local geográfico errado, né. Então nós somos na região sul do país, né, a gente tem esse background europeu, a nossa profissão é agrícola, né, e com esse buraco, né, de camada de ozônio em cima da região sul do país. Então, assim, juntou e deu esse monte de câncer. Mas deixa eu te Isso, falar uma. ainda produz tabaco, ainda somou E mais ainda um. isso, exatamente. E deixa eu só te comentar mais uma coisa, por fim, desses fatores de risco, todos esses vamos dizer assim, grupos e agências e tal, que fazem o levantamento das revisões bibliográficas e fazem, assim, né, as recomendações de prevenção de câncer, eles dizem tudo isso, né, não toma sol, não bebe, não fuma, nã-nã-nã, e seja feliz, ou seja, cuide da sua parte emocional, né. Então isso tem uma parte super importante, existem alguns estudos tentando entender o mecanismo de ação, não é completamente compreendido, mas todas as recomendações sempre incluem que a pessoa busque a sua saúde emocional, a sua saúde mental. Isso vai de encontro com a próxima pergunta que eu ia te fazer, só que eu acho que tem uma preocupação com essa pergunta, tá? Porque a gente ouve falar muito que ressentimento, tá? Sentimentos negativos têm relação com o desenvolvimento do câncer. Eu já ouvi falar, por exemplo, que se tu guarda rancor e uma tristeza excessiva durante muito tempo, tu desenvolve câncer, tem mais chance de ter câncer. Por que eu tenho preocupação com essa pergunta, embora eu ache importante fazer, porque ela está na boca do povo, tá? Porque parece aquela coisa de culpabilizar a vítima, sabe? E a felicidade tóxica, todas as coisas que a gente conversa bastante sobre, né? Mas, assim, evidências são evidências. Existem evidências que corroboram com essas falas populares, esses sentimentos da população? Assim, tem várias coisas aqui, não existe uma evidência inequívoca, tá. Não existe, assim, um estudo que fechou questão demonstrando: "Olha, se tu tem um quadro assim assado, tu vai ter cân", não existe isso, tá. Mas existem várias coisas, por exemplo, a gente sabe que a imunidade e o emocional eles estão muito próximos, né. Tanto é que a gente tem, por exemplo, o envelhecimento, que é um principal fator de risco não modificável, ou não a gente não quer modificar, né, pra câncer, é envelhecer. E a gente sabe que o envelhecimento diminui o sistema imune, né, o sistema imune ele é impactado pelo envelhecimento, né, e por isso também aumenta o risco de câncer, porque a gente se expõe mais e tem um sistema imune mais deficitário. E a gente sabe também, então, que existe associações entre a parte emocional e o sistema imune, né, isso é uma coisa que se conhece empiricamente e que já tem algumas demonstrações. Mas não tem uma coisa absoluta, assim, eu também não gosto dessa ideia. É uma associação, tu não pode dizer que é uma relação de causa e efeito, e tu também não pode dizer assim: "Ah, não, então olha só, quando a pessoa teve um quadro depressivo, teve uma perda não desejada, ficou deprimida, então olha, tu tem que fazer não sei o quê, porque essa pessoa pode ter risco aumentado". Isso a gente não pode fazer, isso não tem como fazer, a gente nem tem evidência suficiente. Por outro lado, a gente vê paciente chegando no consultório e diz assim: "Ah, doutora, eu sei de onde esse câncer veio". Eu, sei lá, perdi a minha mãe, ou eu fui demitido do emprego que eu não queria, ou eu tive uma separação indesejada, sabe. Os pacientes eles vêm e te dizem, eles: "Não, mas eu sei de onde isso veio, nem te preocupa porque eu sei de onde veio". Está na Então, boca. é uma coisa meio é um conhecimento empírico, então a gente sabe que existe associação, existe uma recomendação formal de cuidar da parte emocional também para prevenir câncer, mas não tem uma robustez de evidência, assim, tipo um ensaio clínico randomizado, isso não vai ter, né. Aí Sim, pesso o que eu poderia dizer, assim, como uma amiga, não como uma cientista que sou, eu acho assim, para a gente sair um pouco dessa coisa da gente ser obrigada a ser feliz, porque senão eu vou ter um câncer, não sei o quê, eu acho que a gente tem que sofrer, então. faz parte da vida. Chora, Faz parte da vida. grita, briga, não se segura, sabe, vai procurar terapia se puder, mas o que eu tenho um pouco de receio das pessoas, por terem esses medos todos de, vou ter um câncer por causa disso, elas quererem guardar essas coisas, eu acho que é pior
vive isso. Não se evita, eu acho, não tem como evitar sofrimento. Nem tudo a gente administra, né? Nem tudo a gente tem controle sobre. Não, e Então, faz parte da conselho de vida, amiga. faz parte da vida ter altos e baixos. Faz parte da vida ter decepções, ter perdas. Sobre o câncer, eu sempre digo para os pacientes assim: "Olha só, ter câncer não é castigo nem vingança. Tu não fez nada para merecer um câncer, ninguém merece ou desmerece um câncer, sabe. Não foi alguém que te quis mal, te desejou isso, ou te botou assim, sabe. Não é, e também não é castigo, assim: "Olha, tu não foi uma pessoa boa o suficiente", isso não existe, né, a gente não pode levar para esse lado. Não é isso, não pode, a gente não deve pensar nisso. Lógico que, por exemplo, a pessoa que fuma, né, a pessoa fuma um monte e acabou tendo câncer. Tu também não pode dizer assim: "Olha só, o que que tu queria, fumou a vida inteira, agora tu tá com câncer de pulmão". A gente também não pode dizer, porque a maioria das Não, não pessoas que é. fumam não tem câncer. Sim, Né. Então tem sim. todas as pessoas que fumam que não têm câncer, então por que que aquela ali não, olha só, tem toda a questão do microambiente celular, da sensibilidade do genoma daquela pessoa, do tecido daquela pessoa, tem toda uma questão de especificidade, né. Sim, a gente não, as coisas não são tão simples, né. Não, não são tão, assim, mecânicas, né. Sim. Agora voltando um pouquinho das terapias, né, vamos falar das coisas que a gente pode, de fato, controlar e pode fazer minimamente, né, controlar até por ali. Como é que estão as quimioterapias? Que tu falou em várias, né, mas vamos falar um pouco das quimio. Elas estão tão avassaladoras do ponto de vista dos efeitos colaterais, como a gente ouvia falar? Tá melhorando? Tá E melho e essas fala. imunoterapias tem uns aí que a gente ouve falar, cara, né, que estão em estudo ainda, tem alguns que já foram aprovados. A gente tem acesso via SUS, porque são terapias caras, né, Então assim, 2 em 1. a quimioterapia, estão melhores. Tanto a gente tem mais medicamentos para controlar, a gente tem mais conhecimento para prevenir e tratar as complicações, tá. Então os quimioterápicos estão melhores, apesar de que a gente continua usando quimioterápicos, assim, bem, antigos, porque eles funcionam muito bem em algumas coisas, mas a gente tem mais conhecimento e mais recursos para lidar com os efeitos colaterais, tá. Então isso é uma coisa importante, assim, de saber. A segunda coisa é sobre as imunoterapias, né, todo um, vamos dizer assim, um perfil de toxicidade diferente dos quimioterápicos. A gente também está adquirindo cada vez mais conhecimento para lidar com esse perfil de toxicidade. E sobre o SUS, está sendo incorporado paulatinamente esses novos tratamentos, tá. Então, a gente não tem, assim, todos os novos imunoterápicos disponíveis que já estão incorporados no SUS, mas uma coisa ou outra está começando a ser incorporado, tá. Hum. Ótimo, excelentes notícias. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre metástase, né. Quando a gente ouve, assim, muitas vezes falar: "Ah, a pessoa está tendo um câncer", o próprio caso da Preta Gil, né, o câncer dela começou, no intestino, não sei exatamente que parte, e agora ela parece que ela está com 4 lugares diferentes, então isso seriam metástases. Todos os cânceres, esses vários tipos que tu comentou, né, eles geram metástases ou nem todos? Potencialmente, é uma das características típicas de um tumor maligno, de um câncer, né. A gente tem um câncer, que virtualmente não causa, metástase, que é o câncer de pele tipo basocelular, tá. Mas, agora estou com um paciente acompanhando um paciente que tem um câncer bacelar enorme e aparentemente ele deu uma metástase, que é uma coisa raríssima, a gente não vê isso habitualmente. Então virtualmente todos os cânceres sólidos eles podem dar metástase, sim. E o que a gente sabe hoje, a gente tem uma coisa que é um avanço diagnóstico, que é a biópsia líquida, né, que a gente tenta detectar células circulantes, fora do seu tecido de origem na corrente sanguínea, então a gente cada vez mais consegue ver que faz parte, câncer é uma doença sistêmica, né, aquelas células circularem, assim, e acabar se fixando num outro tecido distante do seu tecido original, é uma coisa que acontece, assim, é uma característica do câncer, é uma das marcas registradas, né. O que é uma Sim, viagem, né, por causa que como é que um tecido que não tem nada a ver com o outro vai lá e consegue se desenvolver, mas é uma eles das devem ter algum características. tipo de afinidade, aquelas células.
talvez. eu acho que ele desenvolve mecanismos de comunicação com o É, novo tecido, que talvez tenha a ver com aquela tipo de inteligência que é. essas células adquirem. Na verdade, eu acho que são recursos de sobrevivência, né. É. Hum. Bom, a gente tem um ouvinte que é a @Mariane Santos 26, o Instagram, underline Santos 26. Ela mandou assim: "Todos os câncer" desculpa, perdão, li errado. Ela perguntou assim: "Se um paciente, tá, que está com um câncer considerado terminal, foi lá dito que é uma situação terminal, ele pode regredir para não terminal? Quer dizer, se o médico falou é terminal, Poder tá, o pode, médico pode errar, tudo pode. mas enfim, é ser humano, mas vamos supor que olha, tá muito grave mesmo, né, porque para o médico falar que tá terminal, acho que é comum, né, acho que É, tem que ter uma é certa certeza. é que existe, assim, uma coisa muito, digamos assim, anedótica, né, então assim: "Ah, o médico desenganou o meu familiar, né, já veio aqui, disse que ele estava morrendo, e na verdade depois ele viveu mais 6 meses, e tal". É que realmente não é, né, medicina não é matemática, né. Eu sou uma pessoa que não gosto de fazer esse comentário para os meus pacientes, assim, porque eu sei que é uma coisa bem complicada tu poder estimar algo que tem tantas variáveis, né, envolvidas. Então, eu geralmente não faço esse tipo de comentário. Então a gente vê, né, algumas situações em que, o paciente tinha uma doença muito avançada e acaba, fazendo um tratamento ou outro que reverte essa situação, ou que ele vive mais do que estava sendo previsto. Além disso, a gente sabe que tem algumas terapias que, quando instituídas, né, elas podem, o paciente estava numa fase terminal e reverter de uma forma tão importante a doença, de que também isso, aquele, né, caminho inexorável é revertido. Mas isso é bem anedótico, assim, são situações bem pouco frequentes, assim. Sim, pontos fora da curva, a pessoa respondeu tão bem que até nem se esperava. Exatamente, assim, a gente faz lá uma quimioterapia, um tratamento heróico, assim, não se esperava que o paciente fosse responder, ele responde super bem. Ou, por exemplo, uma coisa que a gente vê até com mais frequência, o paciente tem uma doença avançada, tu para de tratar, né, o câncer, porque o paciente não tem mais benefício, e a gente esperaria: "Ah, agora que eu vou parar pra tratar, essa doença vai voltar com tudo". E não, o paciente vive lá mais 6 meses, 1 ano, assim, num equilíbrio ali dos seus sintomas e tal. Também acontece. Sim. Hã, bom, além da agora vamos falar um pouquinho sobre os profissionais, né, que lidam porque normalmente são equipes, inclusive multidisciplinares, né. Além das habilidades técnicas, que isso são indispensáveis, essas habilidades são indispensáveis para qualquer profissional, estar sempre atualizado, né, saber exatamente o que temos de alternativas para as pessoas, enfim. Quais seriam as habilidades que para ti, como um profissional, docente inclusive, quais seriam as principais habilidades que tu considera essenciais para um profissional que atua nessas equipes multidisciplinares? Eu sei que tu é médica, mas aí vamos pensar em nutricionistas, vamos pensar em toda a equipe, que seriam o que a gente chama às vezes de características humanas, né, não só as técnicas. Eu acho que tu tem que ter, um sentimento de empatia ou compaixão muito forte, tá, porque tu vai vivenciar, diferente da grande maioria das pessoas e da grande maioria das especialidades médicas ou de equipes multi, o sofrimento humano. Tá? Porque mesmo que a pessoa não tenha, por exemplo, dor, que a pessoa não tenha, falta de ar, ou seja, um sintoma físico, por uma questão cultural, quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, ela tem um sofrimento emocional muito intenso, ela e todo o entorno dessa pessoa. Então a gente tem que ter essa empatia. Eu acho que é fundamental, assim. Não é impossível, se tu for uma pessoa pouco empática, uma pessoa que não tem esse sentimento, né, desse olhar, né, de compaixão em relação à pessoa que tu está cuidando, que não possa fazer essa especialidade. Pode, mas eu acho que faz toda a diferença.
para o paciente. Então isso é uma coisa importante. A outra coisa, eu estava recentemente falando com os residentes sobre isso. Tu não te acostuma com o sofrimento. Tu te acostuma com o sentimento que tu vivencia quando tu vive o sofrimento do teu paciente. Então, assim, tu sabe que tu vai ficar triste, tu vai ficar emocionado, tu vai ficar, passa, né, uma série de questionamentos em relação à tua vida, à tua própria vida, à vida da pessoa, o que que tu fez, e tu te acostuma a isso, porque essa vivência de, de ter pacientes com sofrimento físico e emocional, com mais frequência do que a vida das pessoas, faz com que tu tenha que aprender a lidar com isso. Ter válvulas de escape, ter, vamos dizer assim, grupo de pessoas com quem tu consiga compartilhar e tal. E aí, isso é uma coisa que eu digo muito, assim, né, quando eu dou aula sobre comunicação de má notícias, uma coisa importantíssima é que teu autoconhecimento. Tu precisa ter Sabe um que autoconhecimento. autoconhecimento aparece no Podquem, episódio sim, outro também, porque me parece que é a chave para muita coisa. Eu sempre digo assim, ó, eu vou dar uma má notícia para a pessoa. Pode ser do tipo assim, vou comentar, vou dar o diagnóstico de câncer, vou dar um diagnóstico de recidiva, vou dar um diagnóstico de progressão que a gente não vai precisar mais trabalhar, ou de uma morte iminente, etc. Tu precisa saber como tu vai reagir a a reação das pessoas para quem tu vai dar essa notícia. Tu não pode, não é que tu não possa te surpreender, tu pode, mas é importante para aquela pessoa para quem tu tá dando a má notícia, por exemplo, de que tu possa prever, né, quais são as reações que tu vai ter, as reações que a pessoa vai ter, como é que tu vai lidar com isso, quais são as tuas cartas na manga para transformar aquele momento, o momento menos sofrido possível, né. Então isso eu acho que é bem importante. E saber trabalhar em equipe. Equipe multiprofissional e equipe multidisciplinar, com certeza. Tá, vou fazer uma pergunta aqui que me surgiu, tá? Só por curiosidade. Profissionais de saúde dessas equipes, choram com o paciente? É possível? É recomendado? É ético? Porque eu, sinceramente, se eu fosse, eu acho que eu já ia pegar o lenço, porque eu choro, eu fico muito emocionada, me imagino no lugar, eu fico pensando que sonhos talvez não vão ser deixados para trás, mas vão ficar em pausa, talvez. E isso é um luto muito grande também. É o medo, da incerteza, vou sentir dor, não vou sentir, como é que meus filhos vão lidar com isso? Eu sei lá. E eu acho que a pessoa vai te falando essas coisas e deve dar, às vezes, eu acho que com a experiência, como tu disse, né, tu vai pegando o jeito. Como é que é isso? Controlar essa situação e pode acontecer? Como é que tu enxerga isso? A coisa principal é tu ser verdadeiro. Tu tem que ser verdadeiro, né. E tu tem que te autoconhecer. Então se tu acha que tu não está em condições, porque a forma como tu vai reagir vai aumentar o sofrimento da pessoa, então tu tem que te preparar para, de alguma forma, não exacerbar, né, vamos dizer assim, aquele sofrimento. Mas se tu tá naquele momento, né, e tu te emociona, não tem problema nenhum chorar. Chorar é humano, né, faz parte da vida. Tu te emocionar, mesmo que tu não tenha um vínculo muito forte com o paciente, que seja, por exemplo, um momento recente, ou que tu tenha um vínculo, né, hã, tudo bem, não é antiético. Lógico, tu não pode transformar aquele momento num momento mais difícil do que já é, né. Vou te dar um exemplo que não tem a ver com choro, mas eu me lembro tão bem, eu sempre falo sobre esse exemplo. Eu fazia plantão noturno num hospital, né, então estava a sala dos médicos, assim, no meio do corredor, e um corredor enorme, e daqui a pouco passa 2 mulheres gritando desesperadas pelo corredor, e eu disse: "Meu Deus, o que está acontecendo?". E daqui a pouco, um profissional que estava de plantão gritando atrás das 2 mulheres, tá. E eu disse: "Meu Deus, o que está acontecendo?". E aí essa pessoa, esse profissional chegou e disse assim: "Mas olha só, elas não param de gritar, só porque a mãe delas morreu, isso não se faz". Eu disse: "Olha só um pouquinho, a mãe delas morreu e elas estão tendo uma reação esperada, mas tu como profissional não pode sair correndo atrás berrando do jeito, né, do mesmo jeito". Eu disse: "Tu tem que, né,
te conter e ser continente do sofrimento que fez com que ela saísse desesperada e berrando, e não sair berrando atrás. Então, assim, é uma coisa que tu tem que, né, vamos dizer assim, estar preparado e se tu diz assim: "Não, não vou conseguir", remarca aquele momento, pede ajuda. Uma das coisas que a gente ensina em aula de más notícias é treina. Treina a dar uma notícia. "Olha, eu acho que eu vou ter dificuldade de conversar com essa família e tal", pede para os colegas: "Vamos lá, vamos ver como é que vai ser, deixa eu, né, deixa eu ver como é que eu vou me sentir", né. E ok, né, hã, não é porque tu faz isso no teu dia a dia de que tu vai deixar de ter sentimentos. Sim, e às vezes está num momento não tão bom, verdade. Bom, agora chegou a hora do nosso quadro, que a gente chamou aqui de "É verdade esse bilhete pode quem?", que são algumas notícias, informações que saem por aí, que a gente quer saber, que tem a ver com o nosso tema de hoje. Então, o primeiro bilhete seria da fosfetanoamina, que foi conhecida como a pílula do câncer, que foi muito discutida no Brasil há um tempo atrás, como um medicamento milagroso para o tratamento do câncer, e ainda diziam, inclusive, que essa molécula de fosfetanoamina não chegava às pessoas porque contrariaria muitos interesses de grandes empresas e tal. E aí, é verdade esse bilhete? Tá, Não é? vou transformar essa pergunta em uma coisa assim, curta e grossa. Não foi demonstrado, princípio ativo desta molécula contra o câncer, ponto, tá. Teve, assim, várias coisas foram feitas, né, vários estudos, se botou dinheiro nisso, né, e o resultado é de que não faz mal, se quiser tomar, tu pode tomar, mas bem também não faz, não há nenhuma evidência, não há motivo para continuar pesquisas com esta molécula. E essa teoria da conspiração, de que não se permite, de que se vai adiante em pesquisas para compostos baratos que tem à disposição, por causa que a indústria farmacêutica barra, nunca foi comprovado isso, sabe. Não tem por que a gente pensar que é isso que acontece, isso nunca foi comprovado, assim, não há evidências de um caso que isso tem: Olha só, essa medicação já devia estar sendo usada, mas depois que se descobriu e tal". Até porque a indústria farmacêutica vai ganhar se o medicamento é barato ou não, né, porque para eles também importa a quantidade. Se vender, bastante ivermectina barata, também gera muito lucro, a gente viu na pandemia, um medicamento absolutamente ineficaz, alta e eles ganham muito dinheiro, quer dizer, não há nenhum motivo estratégico para que uma indústria farmacêutica não queira, inclusive vacinas, porque as indústrias farmacêuticas estão atrás das vacinas também. Né? Eles É, também eles ganham dinheiro de todos os lados. isso. Então, eu não demonizaria essa indústria, porque, como tu disse, não tem evidência no momento. Né? Nada é impossível, mas no momento Nada é não tem impossível, evidência. isso. É. Bom, vacinas causam câncer? Alguma vacina causa? Não há nenhuma evidência científica que seja do meu conhecimento até o momento de que tem alguma vacina associado com aumento de risco de câncer. Nem, bem pelo contrário, como a gente já falou, né? É. Ondas eletromagnéticas do celular, do micro-ondas, ondas de rádio, são uma grande causa de câncer e não se fala por causa dos interesses econômicos envolvidos, das grandes empresas de mídia. Tá, assim, como eu falei, a Organização Mundial da Saúde, através da sua agência de pesquisa em câncer, ela faz esse levantamento que é muito interessante de acompanhar sobre os carcinógenos. Alguns anos atrás, eles pegaram e levantaram tudo que tinha de disponível sobre as ondas eletromagnéticas causadas pela bateria do celular, tá? Porque o que se diz é que a onda eletromagnética, ela tem um comprimento tão curtinho, assim, que elas nunca poderiam causar câncer. E o que que chegou à conclusão? De que por causa Depende. As é UV causam. não, ela essa do celular, da bateria do Sim, celular. essa não sei, eu que eu uso. Isso. E o que que ele diz, assim, por causa da intensidade e precocidade de exposição, existia algumas evidências que poderiam aumentar câncer de cérebro. Por isso que existe a recomendação que tu sempre ponha a tela em contato com o corpo, que tu eventualmente use o celular com fone e não encoste. Então assim, não eles não disseram assim: "Ó, é um carcinógeno", porque eles classificam, né, em provável não, possível não, então eles classificam, né. E o que eles disseram é que assim, que é possível
que tanto as antenas de celular que formam aquele campo magnético em volta, quanto o uso muito intensivo de celular e muito precoce na vida das pessoas possa estar associado. Mas os outros não, assim, é rádio, micro-ondas, nada disso. Nada disso. Não, se esquentar um leite no micro-ondas, em tese, Não, não. não, depende se for plástico, né, aí Depende do sim. plástico, exatamente. Isso, exatamente, por O causa plástico tem que ser específico para uso de micro-ondas. por causa da liberação, né, isso. Tá, e aí tu falou, uma hora, eu queria trazer isso rapidamente, a gente está se encaminhando para o final, tá, Alice? Tu falou de alguns processos inflamatórios que têm relação com os tumores. Eu não sei se foi na hora que tu falou do ambiente, talvez. Microambiente tumoral. Acho que sim. Não sei se foi nessa hora, mas em algum momento tu falou dos processos inflamatórios. Aí, quando tu falou inflamatório, me tocou aqui a questão de para todo mundo hoje, eu não como glúten, eu sou intolerante a isso, eu não tomo leite, derivados do leite, porque me inflama, porque eu sou muito inflamado, porque eu não sei o quê. Tá, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, muita coisa a gente já sabe que é fake, embora eu não tenha até tratado no podcast, eu vou tratar sobre esse assunto mais a fundo. Mas assim, quando tu fala em inflamação, tu tá falando dessa inflamação que vem, talvez, esses alimentos que a gente vai falar que inflama, dessa trend, né, que surge aí, dessa relação? Na verdade, isso se fala muito, do processo inflamatório crônico associado à obesidade central, né, que seria um fator de risco, que seria o mecanismo de ação, um dos mecanismos de ação do porquê que o sobrepeso e obesidade aumenta o risco de câncer. Tá? Que é esse estado inflamatório crônico, né, causado por esse tipo de gordura abdominal, tá? Isso aparentemente é algo que se sabe algumas coisas, assim, mas muito mais que isso, acho que não dá para falar. Não necessariamente nesse momento, que a gente está falando muito genericamente, não necessariamente relacionado a um tipo de alimento, mas ao consumo excessivo de calorias em geral. Isso, e a concentração desse tipo de gordura específica, que é essa gordura abdominal. Isso. Tá. Não queria deixar de falar sobre isso. Tá bom. Bom, agora a gente está realmente finalizando. Eu queria te perguntar, Alice, já agradecendo muito a tua participação aqui no podcast mais uma vez, eu gostaria de pedir, como a gente sempre faz, uma dica cultural que tu considere relevante. Pode ter a ver com o tema ou não, tá? Pode ser um livro, uma peça, qualquer coisa. Então, eu vou dar 2 dicas culturais, mas também, primeiro, agradecendo muito a oportunidade. Tu viu, né, eu adoro falar sobre isso, então eu até me perco falando, porque eu acho bem legal, assim, e eu gosto muito dessa coisa da popularização da ciência, né, então estou sempre à disposição mesmo. 2 dicas, oncológicas, tá. Primeiro, né, um clássico, O Imperador de Todos os Males, é um livro do Siddhartha Mukherjee, né, que é um médico oncologista americano, é bárbaro. O subtítulo do livro é uma biografia sobre o câncer, então ele começa a falar sobre tudo que se sabe do câncer na história, assim, é um livro grande, mas é um livro fala bastante coisa técnica, mas é muito bem escrito, assim, Imperador de Todos os Males, vale a pena ler. Ele tem, assim, tipo, uma continuação que é o Gene, que também fala a história de como é que a gente descobriu o gene, o que é o gene e tal. São livros de ciência muito bacanas, né. E a segunda dica é visitar a Biblioteca Pública de Porto Alegre, que é muito legal e que hoje, né, o diretor da Biblioteca Pública é o oncologista Gilberto Schwartzman, né, ele é uma pessoa que, vamos dizer assim, investe muito o seu tempo, né, a sua disponibilidade em promover coisas culturais em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ele atualmente está à frente da Biblioteca Pública, que é um lugar muito legal de visitar. Posso dar uma dica cultural? Lógico. Um podcast chamado Estação Epidêmio. A professora Alice, acho que tu coordena, né? Tu é a coordenadora. Eu sou a professora coordenadora. Mas que eu vejo pelas publicações de vocês tem uma parceria grande com vários colaboradores e que é um episódio, que são episódios que tratam da questão de epidemiologia, que ficou mais popular, embora não seja, né?
tão popular como a gente gostaria, mas ficou bem mais popular na pandemia e que todo mundo começou a se interessar por termos como prevalência, incidência, enfim. Não, o último episódio é ensaio clínico randomizado, ficou Eu super vi. popular na Porque pandemia. ninguém entende isso, né? Por que eu tenho que fazer um estudo clínico randomizado se eu vejo que para minha mãe ajudou, se eu vejo que para o meu pai ajudou, né? Mas fica aqui minha dica cultural, que eu acho que vale a pena. Legal, obrigado mesmo. Super Obrigada, Alice, viu, por tudo. E a gente, em breve, então, tá liberando o episódio, eu te mando pra gente divulgar.